Bom, meus amores, então, por fim, vamos para as duas últimas espécies normativas do processo legislativo. Para terminarmos esse árido assunto, terminar com louvor, diga-se passagem, vamos para os decretos legislativos e as resoluções. Antes disso, deixa eu lembrar aqui uma coisa bem fácil para você. Você lembra, é claro que você lembra, a aula passada, em processo legislativo, eu mostrei para vocês artigo 48, 49, 51, 52. Eu disse, olha, existem competências que são só e somente só do Congresso, com sanção do presidente ou sem sanção do presidente, e existem competências que são só da Câmara ou só do Senado. Lembra disso? Pois bem, hoje eu vi com vocês aqui que para fazer uma lei, eu preciso o quê? Para criar uma lei eu preciso da votação da Câmara, participação do Senado, depois sanção ou veto do Presidente da República. E aí, puf, surge a lei. Só que, peraí, tem casos, Nelson, em que a lei em que o Presidente não participa. Aqui em cima, ó, competência do Congresso, as duas casas, sem sanção do Presidente. Ou competência só da Câmara, ou só do Senado. Caramba, se existem competências só da Câmara ou só do Senado, ou mesmo das duas casas, mas sem a participação do presidente, não pode ser uma lei. Porque lei tem que ter participação do presidente. Então, vê como é fácil isso. Páginas e mais páginas nos livros. Páginas e mais páginas para dizer uma besteira, para dizer o seguinte, olha, às vezes a competência é exclusiva do Congresso. Tem a participação da Câmara, tem a participação do Senado, mas não há sanção ou veto do presidente. Então não pode ser lei. Todas as vezes que a competência for do Congresso sem sanção do presidente, não pode surgir uma lei. Surgirá aqui nesse caso, por enquanto, um decreto legislativo. Certo? Nelson, mas existem competências que são só da Câmara. Ou só do Senado, a Câmara participa, mas o Senado não, o presidente não. Nesse caso, quando a competência for só de uma ou de outra casa, não surgirá lei, porque lei tem que ter sanção do presidente. Não será decreto legislativo, porque decreto legislativo tem que ter a participação das duas casas. Será o quê? Será uma resolução. A competência é só do Senado, lembra? Dinheiro, pessoas, controle. A Câmara não participa, o Senado participa, o presidente não participa. Se é só de uma casa ou de outra, será uma resolução. Simples assim. Fácil assim. Olha o resumo da ópera. Competência do Congresso, as duas casas, com sanção do presidente, lei. Duas casas sem sanção do presidente, decreto legislativo. Só uma casa ou só outra casa, resolução. Caramba, é só isso? É só isso. Competência do Congresso com sanção, lei. Competência do Congresso sem sanção, decreto legislativo. Competência da Câmara ou do Senado, resolução. Não é impressionantemente fácil isso? Não, diz a verdade. Putz, é muito fácil. Mas, Nelson, você não falou o processo legislativo. Falou o processo. Falou quando é quando eu digo o passo a passo. E o processo. Aqui é que é fácil mesmo. Como é que eu faço? Qual é o passo a passo? Qual é o processo legislativo para essas normas? Como é que eu faço para surgir uma resolução ou um decreto legislativo? Bom, vamos lá. Para fazer uma resolução, a resolução, lembra, é só de uma casa ou só da outra. Não é? Só de uma ou só da outra. Lembrou? Pois bem. A resolução, qual o passo a passo? Uma votação por maioria simples. Mas, Nelson, e o decreto legislativo? Também. O que mais, Nelson? Não há sanção, você já sabe, do presidente. E no decreto legislativo? Também não. É só isso? É só isso. Só isso. Só isso. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho para mostrar para vocês uma coisa que, se fosse só isso mesmo, não teria graça, né? Você passaria no concurso público mais fácil, chegaria assim para os seus pais, se você mora com os pais, ou para sua cara metade, seu cônjuge, amor, ou papai, mamãe, passei no concurso público, e as pessoas iam olhar para vocês e dizer,
Grande coisa, negócio fácil desse. Então, para deixar um pouquinho mais de instiga, para deixar um pouquinho mais de emoção, saiba você. Saiba você. Quando for competência do Congresso com sanção, tá lá em cima, é lei. Quando for competência só da Câmara ou só do Senado, tá aqui do lado, resolução. Quando for competência do Congresso sem sanção, decreto legislativo, Nelson? É. Mas, às vezes, pode ser uma resolução. Tava tudo lindo, não tava? Mas o fato é que o Congresso Nacional, ele pode editar nas suas competências sem sanção do presidente, artigo 49, pode ser exercido através de decreto legislativo ou resolução. Nelson, isso cai muito? Não. Você tem que saber que o Congresso sem sanção faz as duas. Mas você não tem que saber quando é uma e quando é outra, a menos, Débora, a menos que você vá fazer concurso para o Senado ou para a Câmara. Aí é regimento interno, não é constitucional. É regimento interno. É decorar aquele regimento interno para saber quando é que é um e quando é que é outro. Mas fora essa hipótese aqui do Congresso Nacional sem sanção poder fazer um ou outro, se for só Câmara, resolução. Só Senado, resolução. Câmara, Senado, mais presidente, lei. Câmara, Senado, sem presidente, decreto ou resolução. Assim. Sempre por maioria simples, sempre sem a sanção do presidente da República. Certo, meus amores? Com isso, conseguimos chegar ao fim de processo legislativo. Vou abrir aqui para as perguntas e já preparar o próximo concurso, assunto, para a gente